Boa noite, Tássia. Paz, bem-vinda. Deus abençoe. Silvana, bem-vinda. Deus abençoe. Dona Cida, bem-vinda. Deus abençoe. Mãe, seja bem-vinda. Deus abençoe. Te amo. Bom, o pessoal está chegando para a gente iniciar nosso momento de oração. A Tassi está aí, a Silvana está aí, Dona Cida, Manhinha. Deus abençoe vocês. Falta um minutinho para a gente começar. Ver se vai entrar mais alguém para nosso momento de oração para a gente começar, né? Refletindo um pouco da palavra de Deus e depois nós vamos orar. Orar até pelo Afeganistão também, né? Para que Deus entre com providência lá. Amém, mãe? Deus abençoe. Bom, 22 horas, nós estamos na sexta característica para nós vivermos no centro da vontade de Deus, desnudando da nossa vontade, né? Que a nossa vontade ela tendencia para o pecado. O que seria de nós se não fosse a misericórdia do nosso Deus? Porque pela nossa natureza, pela nossa vontade, nós estaríamos condenados, mas o Senhor nos amou primeiro. Então nós falamos sobre o primeiro instrumento que nós devemos ter, que é conhecer a Deus. A primeira característica de nós vivermos no centro da vontade de Deus é conhecê-lo. A gente não segue ninguém que a gente não conhece, né? Então a gente precisa conhecer a Deus, então ter um relacionamento íntimo, sincero com o Senhor. A segunda que nós falamos, característica, é obedecer à sua vontade revelada. E qual é a sua vontade revelada? A palavra de Deus. Tem coisas que não precisa nem mais o pastor revelar para mim e para você, ou então algum profeta, algum servo que vai revelar, não. Já está escrito na palavra. E um homem se perde por falta de conhecimento. Vinha, seja bem-vinda, Deus abençoe. Terceira característica, terceiro instrumento, é que nós devemos buscar conselhos e mentores. Sim, conselheiros e mentores. Temos que ter pessoas que nos aconselham, pessoas que nos acompanham, para dar orientação. Agora temos que saber quem nós vamos escolher para que venha a aconselhar e venha a direcionar as nossas vidas na presença de Deus. Então, essa foi a terceira característica, terceiro instrumento. Serginho, bem-vindo, Deus abençoe. O quarto instrumento, a quarta característica é entender e dominar o livre-arbítrio. Amém, Vinha? Deus abençoe. Então é isso, irmãos. A gente não tem como viver no centro da vontade de Deus. Tiago, bem-vindo. Se a gente não entender, né, e não dominar o nosso livre-arbítrio, né? Nós mesmos, a nossa vontade, a gente precisa entender até que ponto o nosso livre-arbítrio não está ferindo o direcionamento e a vontade de Deus em nossas vidas. Então nós precisamos entender, né, e dominar o livre-arbítrio. A quinta característica que nós falamos foi estarmos atentos à comunicação de Deus. Deus continua falando. Deus falou muito nessa pandemia. Então a gente precisa estar sensível ao Espírito Santo para nós ouvirmos em meio à multidão, em meio aos burburinhos, em meio aos barulhos, nós identificarmos que quando Deus está falando conosco, nós falamos também que Ele fala da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer e de uma forma individual. Às vezes Ele fala com o pastor Márcio de uma forma, Ele fala com o irmão Sérgio de outra forma. Mas Ele continua falando. E muitas vezes nós queremos ouvir Deus da mesma maneira que Deus está falando com o nosso irmão, ou que Deus está falando com um pastor, que Deus está falando com alguém próximo a nós. Ah, tem que falar da mesma forma. Não, Deus fala da forma que Ele quer.
E ele continua falando, ele continua trabalhando. Nós que estamos muitas vezes insensíveis a ouvirmos a voz de Deus. E hoje a penúltima característica é examinar o contexto. Sim, irmã Célia, bem-vinda. Deus abençoe. Sim, Tassi, misericórdia, né? Essa internet, mas vai melhorar, em nome de Jesus. Então, a sexta característica, o sexto instrumento para nós fincarmos a nossa vida no centro da vontade de Deus. Deixa eu colocar aqui no 4G rapidinho. Agora vai melhorar. Se for a minha, vai tá melhor agora. Então, sexta característica é examinar o contexto, olhar as circunstâncias. Sim, nós precisamos disso, irmãos. Olha o texto que nós separamos para hoje. 1 Tessalonicenses 5:21. Examinai tudo e reter o que é bom, reter o bem. Então nós precisamos examinar o contexto, as circunstâncias, o que tem acontecido. Se eu for decidir para ir por um caminho, o que é que me aguarda lá na frente? Esse caminho adora ao Senhor, esse caminho esse caminho está glorificando o nome de Deus. Então a minha decisão está glorificando a Deus, está dentro da palavra de Deus, está de acordo com a vontade de Deus. Então isso vai fazer a diferença para nós estarmos no centro da sua vontade, desnudo da nossa própria vontade, retirando tudo de dentro de nós que não agrada a Deus e deixando que Deus trabalhe, né, em nossas vidas. Então, examinar o contexto, olhar as circunstâncias. Qualquer ação tem uma reação, qualquer semeadura tem uma colheita. Então, nós precisamos entender isso. Olhando a circunstância, examine o contexto, veja se a sua decisão, nós vamos colher frutos de vitória, frutos de sabedoria, frutos de crescimento, de edificação, frutos abençoadores. Temos que analisar isso. Então, a sexta característica para nós vivermos no centro da vontade de Deus e esvaziarmos de nós mesmos é examinar o contexto, olhar as circunstâncias, olhar as experiências também que as pessoas já passaram. Será que a gente não pode aprender também com as experiências dos nossos irmãos? Olha, se o meu irmão foi por esse caminho e não se deu bem, o que é que vai fazer de diferente? O que é que eu vou fazer diferente para que dê? Se ele também já foi e não deu certo, então, irmão, escolhe um outro caminho, analisa, respira, busca a orientação da palavra, ora ao Senhor, analisa as circunstâncias, examine o contexto antes de tomar uma decisão, antes de ir por uma direção. Isso é característica de um servo que quer viver no centro da vontade de Deus. Amém? Então nós falamos, hoje foi o sexto dia, a sexta característica. Amanhã nós vamos falar a última para fecharmos essas 7 características para nós vivermos no centro da vontade de Deus. E amanhã nós vamos falar sobre sensibilidade ao Espírito Santo de Deus. Olha, isso é importante. Eu digo que é uma das características mais importantes, igual a conhecer e dominar o livre-arbítrio. Porque a gente precisa entender também e sermos sensíveis ao Espírito Santo. Amém? Então examine o contexto, olhe as circunstâncias, examinai de tudo. 1 Tessalonicenses 5:21. Examinai tudo, retendo o bem, retendo o que é bom, o que traz edificação, o que vai abençoar as nossas vidas, as pessoas que estão ao nosso redor. Então pense nisso, trabalhe dessa forma. Eu vou repetir os 6, como eu sempre faço para encerrar, e nós orarmos. Primeiro, conhecer a Deus, relacionamento íntimo e sincero. A gente não caminha com ninguém que a gente não conhece. A gente não caminha com inimigo, com desconhecido. Então, conheça a Deus, leia a palavra, ore, jejue, busque relacionamento íntimo e sincero. Obedeça a sua vontade revelada. Tem coisas que Deus não precisa mais falar não, porque Ele já falou. Está escrito na palavra. Não queira achar pelo em ovo não, meu irmão. Só leia a palavra de Deus e busque a resposta na Bíblia. Terceira, busque conselhos e mentores. Conselheiros, sim, pessoas maduras, mais experiente, pessoas que têm a vida no altar,
para poder aconselhar a minha e a sua vida, te direcionar para o centro da vontade de Deus. Quarta característica, entenda e domine o livre-arbítrio. Conhecer a nós, até onde nós podemos chegar, qual é o nosso espinho na carne, para a gente trabalhar em cima disso, para a gente fugir da aparência do mal. Quinta, esteja atento à comunicação de Deus. Deus não parou de falar, Ele continua falando, continua revelando, continua instruindo. Agora, muitas vezes o barulho ensurdecedor, e até muitas vezes dentro das denominações, a gente está indo de galho em galho, pulando de igreja para igreja, e Deus está falando, e a gente está no barulho sem conseguir ouvir, está insensível à voz do Senhor. E hoje nós falamos sobre examinar o contexto, as circunstâncias. Respire, tome a decisão pautada naquilo que vai agradar a Deus, examinar de tudo e retenha o que é de Deus, o que é bom, o que vai trazer edificação. Amém, irmão? Você entendeu isso? Então vamos orar nesta hora. Em nome de Jesus, vamos orar pelos enfermos, pelo Brasil, pelo Afeganistão. Vamos levantar um clamor nesta hora. Quero agradecer a Deus, porque ontem eu estive na Igreja Batista Liberdade com o pastor Nildo Gessonito, não lembro agora direito. Homem de Deus, uma igreja maravilhosa, acolhedora. Que Deus continue abençoando o ministério do pastor Gesso, e toda a Igreja Batista Liberdade, que acolheu a mim e a minha família de uma maneira muito especial. Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. Irmãos, vamos orar agora então? Feche seus olhos, vamos à presença de Deus mais uma vez nesta noite. Senhor, nós queremos adentrar na Tua santa e gloriosa presença mais uma vez. E fazemos isso, ó Deus, como nos ensina a Tua santa palavra. Oramos em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé. Ah, meu Senhor, nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões, por tudo que cometemos consciente ou inconscientemente que não tem agradado ao Senhor. Tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. Limpa-nos com o precioso sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Ó Deus, sonda os nossos corações, esquadrinha a nossa alma, o nosso espírito, e retira e nos mostra aquilo que precisa de conserto, de restauração, de libertação, de transformação, para que o Teu poder venha, Senhor, sobre as nossas vidas, restaurando, resgatando, nos livrando, nos purificando de todo o mal, em nome de Jesus. Ah, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós queremos apresentar as nossas vidas, cada pessoa aqui representada, cada família aqui representada, visita cada lar, Senhor. Visita cada pessoa nesta hora, cada familiar nosso. Ah, meu Senhor, leva a Tua glória, leva a Tua Shekinah, que a presença do Teu Santo Espírito visite cada lar nesta hora, vai salvando aqueles que precisam de salvação, curando, restaurando, libertando, levando o Teu poder e a Tua glória, meu Pai. Eu quero pedir a Tua bênção sobre as nossas famílias. Nós queremos declarar que família é projeto de Deus e que todos os nossos familiares, eles pertencem ao Senhor Jesus. Nós ligamos na terra e no céu, nós declaramos falência para toda obra do diabo, todo levante do inimigo contra a nossa família, porque a nossa família é bendita do Senhor. E nós declaramos isso nesta noite, meu Pai. Abençoa todos os enfermos, meu Senhor. Visita cada leito de hospital, visita cada UTI, visita, meu Deus, cada enfermaria, cada UPA. Ah, Senhor, o Senhor continua operando milagres, maravilhas. O Senhor continua sendo Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que tem poder, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, meu Deus, derrama uma unção de cura sobre os enfermos, repreende esse vírus, repreende essa variante Delta. Ó Deus, tudo que tenha cometido nesta nação, ó Deus, visita, meu Senhor, os enfermos nesta hora e vai levando cura, meu Deus, vai levando restauração em nome de Jesus, Pai. Eu quero te apresentar também o Brasil, Senhor, esta nação. Ah, meu Deus,
Não permita que o diabo se levante contra esta nação. Esta nação é do Senhor, o Brasil pertence ao Senhor. Visita os três poderes, o executivo, o legislativo, o judiciário. Ó Deus, vai levando o teu poder, vai libertando, vai restaurando, vai levando justiça, a tua mão poderosa sobre esta nação e sobre os três poderes. Ó Deus, toma, meu Deus, toda a obra do inimigo contra a nação e coloca por terra, em nome de Jesus Cristo, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o Brasil é do Senhor Jesus. Nós declaramos isso, meu Pai. Derrama o sangue do Cordeiro vivo sobre o Brasil. O Cordeiro vivo e santo de Israel, o sangue de Jesus, esteja nos quatro cantos desta nação, livrando, desfazendo toda a obra do inimigo, toda a obra de Satanás e levando paz, restauração, cura para esta nação em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Pai, nós queremos também apresentar o Afeganistão. Ah, Senhor, quantas pessoas têm sofrido, quantas pessoas têm sido mortas, violentadas. Meu Deus, tenha misericórdia, meu Pai. Manda anjos guerreiros nesta hora com espada de fogo sobre aquela cidade, sobre aquelas pessoas, meu Pai. Vai libertando, vai restaurando, vai estabelecendo paz naquele lugar, libertação, que toda obra do diabo caia por terra e seja desfeita em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Nós queremos clamar pelo Afeganistão nesta hora. Nós queremos juntar a nossa fé nesta hora, clamando pelas pessoas, clamando pelaquela cidade, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Ah, Deus, continua conosco. Abençoa as nossas vidas, abençoa cada pessoa, ó Deus, que está aqui conosco nesta noite. Ó Deus, queremos clamar, ó Deus, porque nós cremos no Teu poder. Tenha misericórdia, Senhor, daquele povo. Tenha misericórdia das nossas vidas, meu Pai. O Senhor é um Deus de misericórdia. Prepara-nos para aquele grande dia que vamos nos encontrar com o Senhor. Está próximo esse dia, meu Pai. Grandioso és Tu, Senhor. Grandioso és Tu entre as nações. Louvado, engrandecido, exaltado seja o Teu nome. O Senhor continua no controle de todas as coisas. O Senhor é um Deus soberano, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nada foge do teu controle. O Senhor permanece no controle de todas as coisas. É por isso que nós nos rendemos em adoração, em oração, porque confiamos em um Deus vivo, em um Deus poderoso, em um Deus que tudo pode. Confiamos em um Deus que tem nas mãos a chave da vida e da morte, a chave da vitória. Ó Deus, oramos nesta noite, meu Pai, exaltando o Teu nome, mas oramos em nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, aquele que vive e reina para todo sempre. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Meu amor, seja bem-vinda. Deus abençoe. Deuseni, bem-vinda. Deus abençoe. Juliana, seja bem-vinda também. Deus abençoe. Sandra, seja bem-vinda. Deus abençoe vocês. Irmãos, Deus abençoe e continue orando pelo Brasil, continue orando pelo Afeganistão, continue orando pelas nações. Nós cremos no poder da oração. Marcos, bem-vindo, Marcos. Deus te abençoe. Amanhã estaremos falando sobre a sétima característica de vivermos no centro da vontade de Deus, ou seja, sensibilidade ao Espírito Santo. Amanhã, 22 horas, estaremos aqui firme e forte clamando. Irmãos, há poder na oração. Não desista, não desanime, não olhe para trás. Nós temos aqui 12 pessoas hoje, mas eu quero ter mais. Nós vamos convocar a igreja, vamos convocar um exército de oração aqui para nós estarmos clamando ao Senhor. Há poder na oração. Não esqueça disso. Não olhe para a circunstância, olhe para Deus, porque Ele continua no controle de todas as coisas. Agora precisamos estar no centro da sua vontade, exercendo a vontade de Deus em nossas vidas. E para isso nós estamos aprendendo sobre 7 características e amanhã nós vamos concluir esse ciclo de reflexão falando da 7ª característica. Amém? Amanhã, 22 horas, se Deus permitir, estaremos aqui de novo orando ao nosso Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa
e que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, e a doce consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Não esqueça, amém, irmã Célia, obrigado. Não esqueça, como a gente sempre fala aqui quando nós encerramos nossos momentos de oração, Jesus Cristo é a nossa única e suficiente esperança. Nunca mais esqueça disso. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Deus dê uma noite de paz em nome de Jesus Cristo. Amém? Amanhã, 22 horas. Shalom. Deus abençoe.